Vamos meditar nela nesta noite. Fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu significa puro. E ao longo de muitas ministrações ouvidas, Zaqueu é tido e pregado por muitos como que ele fosse um ladrão. Mas nós não temos base bíblica para afirmar isso. Simplesmente pelo fato dos publicanos ter uma má fama, isso era o bastante para dizer que Zaqueu era ladrão? Ou porque Zaqueu disse: hoje eu dou a metade dos meus bens aos pobres? Isso não nos dá base para dizer que Zaqueu era ladrão. Ele disse: se defraudei algo a alguém. Ele não afirmou que tinha defraudado alguém. Mas eu quero chamar a sua atenção para as atitudes desse homem. Em primeiro lugar, ser um judeu, um publicano era um judeu a serviço de Roma. Então ele era tido pelos seus patriarcas como um traidor. Um judeu trabalhando para Roma, que os abusava deles, cobrando imposto, com grandes cargas de impostos sobre eles, e conseguir se tornar um homem rico, sendo um judeu, em uma terra amaldiçoada, e sendo um homem de pequena estatura. A história de Zaqueu, a princípio, já nos dá uma grande lição de superação. Mesmo não conhecendo a Jesus, Zaqueu nos ensina muito durante a sua trajetória de vida. Podemos entender assim nas entrelinhas. Ele se tornou rico e não era simplesmente mais um publicano. Ele era príncipe dos publicanos. Ele era um dos líderes, ou se não dizer o líder dos publicanos. Chegar àquele posto, chegar àquela condição, já nos transmite uma grande lição de vida. Com certeza, na sua infância, Zaqueu sofreu muitos preconceitos, por ser de baixa estatura, ser chamado como dinâmico, ou coisas assim semelhantes. Todos nós temos dificuldades na vida. Todos nós temos situações que tentam nos impedir de prosperar em alguma área da nossa vida. Todos nós enfrentamos obstáculos na vida. Todos nós nos deparamos com situações que, em vez de nos impulsionar para a frente, tem como propósito nos lançar para trás. Todos nós enfrentamos momentos, fases nas nossas vidas que tende como propósito, muitas das vezes, as circunstâncias de nos impedir de crescermos. Quando o propósito vem de Deus, é lógico que isso vai ocorrer o contrário, quando nós entendemos que isso provém de Deus. Só que Zaqueu venceu. Zaqueu venceu a maldição, Zaqueu venceu o preconceito, Zaqueu venceu muitas adversidades para chegar a alcançar aquele cargo. Aquele cargo era um cargo de confiança do governo romano, e Zaqueu chegou àquele posto. Com certeza, Zaqueu sofreu influência. Igreja, não tire sua atenção, por favor, não de mim, mas da palavra. Zaqueu com certeza sofreu influência de Levi, mas o que chamou tanto a atenção em Levi, também era um cobrador de imposto, era um publicano. O que chamou tanto a atenção de Levi, quando Jesus o chamou para o segui-lo, e Levi simplesmente deixou tudo para seguir Jesus. Com certeza aquela interrogação estava na mente e no coração de Zaqueu. Esse homem é especial. O que há de diferente na vida desse homem, a ponto de fazer um convite para Mateus, para Levi, e ele se dispõe a seguir Jesus?
E olha que ser um publicano, estar a serviço, cobrando imposto, naquela época, era um serviço de alto escalão. Não, Senhor, não vou deixar isso não, eu estou bem, estou trabalhando, estou bem empregado, tenho uma boa remuneração, através desse emprego eu posso conseguir alcançar alguns objetivos pessoais na minha vida. Mas não foi isso que aconteceu com Mateus. Ele se dispôs em seguir Jesus e se tornou um dos grandes discípulos de Jesus, a escrever o primeiro evangelho de Mateus. E com certeza Zaqueu ficou com aquilo na cabeça, e a história, e as mensagens, e chegavam até Zaqueu de um homem que, ao chegar próximo de Jericó, a entrada de Jericó, curou um cego. Mas espera aí, quem é esse homem que, com tanta autoridade, dá vista ao cego, transformou Levi? Quem é esse homem que está operando tantos milagres? Eu quero ver esse homem. E não importa a dificuldade, eu quero ver esse homem. Esse homem tem um poder incomparável. Nunca vimos tal autoridade sobre a nossa terra. Mas eu quero ver esse homem. E o texto disse que Jesus ia atravessar Jericó. E quando Jesus adentra Jericó, o texto diz que uma multidão sempre acompanhava Jesus, principalmente no auge do seu ministério, de curas, de milagres. E Zaqueu tinha como princípio uma curiosidade: eu quero ver ele, eu preciso de ver quem é esse homem. Mas como Zaqueu, desde sua infância, ele aprendeu a superar os obstáculos, a vencer as dificuldades, os limites da vida, com certeza não seria mais um obstáculo, não seria aquele obstáculo que frustraria a vida de Zaqueu. Quantas pessoas estão ficando frustradas pelo caminho? Quantas pessoas, quantas famílias não estão sendo frustradas porque estão se rendendo, estão se prostrando diante de um sistema maligno? Estão deixando de ter dentro de si um anseio, um desejo, uma busca intensa pela pessoa do Espírito Santo na sua vida. A princípio, uma mera curiosidade. Lá vai Zaqueu, então, procurar um ponto, um momento estratégico para ver Jesus. Mas o seu primeiro obstáculo é o quê? Qual foi o primeiro obstáculo, igreja? A multidão. A multidão impedia. Porque, além da multidão, ele era de baixa estatura. Ele poderia dizer: não dá. Bom, essa era a minha oportunidade para que eu pudesse ver Jesus, mas eu não posso, a multidão me impede. Poderia ter sido também a desculpa que aquela mulher do fluxo de sangue: eu também não posso, além de eu estar imunda, eu estou contra a lei, eu estou com fluxo de sangue, eu não posso tocar em ninguém, há uma multidão, eu estou debilitada, eu não posso tocar em Jesus. Não foi tal atitude daquela mulher, e muito menos de Zaqueu. Deixa eu ver, o que eu vou fazer, qual é a estratégia que eu vou conseguir agora para poder ver Jesus? Deixa eu analisar. Jesus vai passar por aqui, porque não tem outro jeito, ele deve passar por aqui. E se ele vai passar por aqui, tem uma árvore ali na frente, é ali que eu vou correr até aquela árvore e vou subir naquele sicômoro. Aproximadamente uma árvore que atingia no máximo 10 metros de altura, mas que o seu tronco era pequeno, era baixo, os seus galhos se estendiam a capacidade de suportar um homem. E a Bíblia diz que Zaqueu ele era de pequena estatura, então nós deduzimos que os seus passos eram curtinhos. Então Zaqueu tinha que se apressar. Zaqueu tinha que se apressar para poder passar à frente e ficar num ponto estratégico para poder ver Jesus. Existem muitas pessoas, igreja, que não estão tendo esta ousadia de avançar mais na sua vida, de desejar algo mais na sua vida.
acostumam, igreja, em uma vida religiosa. E Zaqueu apressa, corre, sobe em uma árvore e fica ali esperando o momento certo. A primeira expectativa de Zaqueu era simplesmente de ver Jesus. E quando Jesus, ao passar por ali, aonde Jesus para? Aonde estava Zaqueu? Por que, igreja? O propósito maior de Jesus não era simplesmente desfilar por Jericó. O propósito maior de Jesus não era simplesmente desfilar por Jericó e ser acompanhado por uma grande multidão. Olha, ele é famoso, olha, ele aí, esse é Jesus. Mas o propósito principal de Jesus era salvar os perdidos, era transformar as vidas das pessoas. Aquela cidade que foi vítima de maldição, aquele homem que foi vítima de preconceito, estava diante daquele que iria mudar a vida dele. Toda a experiência de Zaqueu iria ser marcada ali, antes e depois de ver Jesus. Existem pessoas que param a sua vida espiritual, se limitam, porque estão simplesmente acomodados diante das dificuldades da vida, sem desejo de ir um pouco mais, de ver, de querer mais de Deus na sua vida. Não basta apenas querer ver, que ver alguém não torna conhecido seu. Apenas ver alguém, você não vai conhecer aquela pessoa só de ver. Você vai conhecer uma pessoa quando você falar com ela, conversar com ela. É a partir deste momento, desse elo, que você vai se tornar conhecido e aquela pessoa se tornará conhecida sua.